Olá, amigo professor. Aqui é o professor Edilson Tomás de Souza. Se você não inscreveu ainda no meu canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para ficar a par de todas as publicações que vamos colocar aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês um modelo de planejamento de aula no sistema híbrido. Haja vista estarmos aí programados para o retorno às nossas aulas no sistema híbrido. E você, caro professor, certamente já deve estar preocupado como vai organizar o seu planejamento de aula. Então eu trago para vocês uma estrutura a partir aqui do canal, onde eu vou estar explicando para vocês como vocês organizarem as aulas de maneira presencial e remota. Vamos lá? Olá, professor. Estamos aí para o início, das aulas, o retorno das aulas no sistema híbrido. E eu trago aqui para vocês um modelo de planejamento de aula no sistema híbrido, uma colaboração aqui do canal Professor Edilson Tomás de Souza. Então vamos aqui, vou apresentar esse modelo para vocês, vou deixar esse modelo disponível, Vou deixar o link abaixo, você vai lá, clica no link e você vai ter acesso, através do download. Ao clicar no link, você faz o download dessa estrutura que é editável, para que você possa organizar o seu planejamento de aula no ensino híbrido. Então aqui, apresentando para vocês a estrutura, nós temos aqui o nome da escola, você vai clicar aqui, dá um toque nesse espaço e vai digitar o nome da sua escola. O nome do docente na sequência, a área de conhecimento, aí ele vai, se é um professor da área de matemática, ele vai botar a área do conhecimento matemática. Se ele já é um professor da área de geografia, por exemplo, ele já vai colocar aqui a área de conhecimento ciências humanas. Então aqui você vai colocar a área do conhecimento. Aqui tem um espaço para você colocar o ano, Se você estiver trabalhando com fundamental, você vai ter o ano. Ensino médio, você vai ter a série. Se você estiver trabalhando com a educação de jovens e adultos, você já vai ter o ciclo, A etapa aí vai depender de acordo com o sistema ou a rede que você está trabalhando. Em seguida, temos a duração, Vamos usar aqui um apontadorzinho aqui para... nós temos a duração e formato das aulas. Aí você vai colocar aqui, por exemplo, você vai ter o sistema presencial, e remoto. Então, o sistema híbrido, ele vai incluir o presencial e o remoto. Então, você vai dividir o tempo, dessa aula. Quanto você vai ter presencial, Quantos minutos presencial e quantos minutos remoto, tá? Aqui nesse campo, gente, já vem o modelo híbrido. Nós sabemos que a gente tem vários modelos aqui, Então, você vai ver de acordo com o seu planejamento. Você vai realizar uma atividade, em que você vai trabalhar o laboratório rotacional, ou você vai trabalhar rotação por estação, ou você vai trabalhar a sala de aula invertida, ou a rotação individual. Esses outros modelos, eles não são assim muito adequados para a nossa realidade aqui, O flex, o à la carte. A gente já, em estudos, a gente vê que esses modelos aqui são muito próximos da educação americana, Então, você vai escolher aqui, de acordo com o seu planejamento. Você pode estar trabalhando a sala de aula invertida, aí você marca aqui. O laboratório rotacional, você marca aqui, ok? A próxima, ele coloca atendimento educacional especializado. Você está elaborando esse plano para uma turma de AIE, de atendimento educacional especializado? Sim ou não? Só marcar. Aqui você vai colocar a unidade temática, tá, pessoal? Você vai colocar a unidade temática. A gente sabe que, de acordo com a BNCC, os componentes curriculares, eles vão apresentar, a sua unidade temática. Então, você vai colocar aqui a unidade temática que você vai trabalhar. Aqui você vai pegar a competência, da BNCC. Essa aula que você vai ministrar, você vai trabalhar quais competências da BNCC. Então, dentre aquelas 10 competências, você vai estar aqui escolhendo, selecionando
as que você vai utilizar nessa aula. Pode ser uma, duas, três, aí depende da forma como você vai abordar essa unidade temática. Em seguida, pessoal, tem aqui as competências específicas da área ou do componente curricular, né? Você também vai encontrar isso na Base Nacional Comum Curricular. Nós aqui da Paraíba já temos a proposta curricular do estado da Paraíba, então tá bem claro lá quais são essas competências específicas da área. Você vai fazer uma cópia lá, trazer para cá, né? Essas competências ou da área ou do componente curricular que você está tratando. Aqui, pessoal, no outro item você tem habilidades, tá? As habilidades que para nós, né, as habilidades correspondem ao quê? Aos objetivos específicos, né? Os antigos objetivos específicos. Então a gente vai ter aqui o objeto do conhecimento, que vão ser os conteúdos, né, que você vai colocar aqui, né? Quais são os conteúdos de acordo com aquela unidade temática. Vou dar um exemplo. Se eu vou trabalhar na unidade temática números. Agora, aqui no objeto do conhecimento, eu vou trabalhar o quê? Operação de adição com números naturais. Então, aí eu já tenho um objeto de conhecimento, né? Agora, quais são as habilidades que a gente quer desenvolver, né? Que é que o estudante desenvolva essas habilidades. Aí você vai justamente pegar lá da base ou então da proposta curricular do seu estado, né? E colocar aqui as habilidades. Aqui nós temos os objetivos de aprendizagem. Quais são os objetivos de aprendizagem aqui dentro desse componente curricular, né, que você quer alcançar conforme essa unidade temática, né, e as habilidades que vão ser trabalhadas, certo? Aí na sequência nós temos, né, a descrição da metodologia híbrida de ensino. Você vai colocar aqui um texto, né? Um texto explicando, né? Detalhando quais são os caminhos, né? Qual o método que você vai utilizar aí, tanto para o presencial e remoto. Você vai descrever como você vai desenvolver essa aula, né? Sempre vendo aí os dois lados, a questão presencial e remota. Em seguida, é importante também você deixar claro aqui no seu plano, no seu planejamento, quais são as orientações e cuidados sanitários que você vai ter com aquela aula, né? Se, por exemplo, a questão de máscara, né? Do aluno estar fazendo a reposição da máscara, o uso do álcool gel, então todos os cuidados sanitários que você vai ter, você vai colocar aqui, nesse campo, né? Outro campo as tecnologias digitais na educação que vão dialogar com essa aula. Essa aula que você está preparando, planejando aí, tanto presencial como remota, você vai estar fazendo uso de que ferramentas digitais? Por exemplo, no remoto você pode estar trabalhando usando algum aplicativo, né? Usando, por exemplo, o Classroom, usando o Google Meet, né? Usando outras ferramentas, ou WhatsApp, ou Instagram. Então você vai colocar aqui quais são as tecnologias digitais que você vai estar fazendo uso aqui na sua aula, tá? E aqui tem um campo também para os materiais físicos utilizados para a sua aula. Porque no momento presencial, você vai precisar de materiais físicos. Você vai precisar de um quadro branco, você vai precisar de um pincel, você pode estar utilizando um data show. Então, quais são os materiais físicos que você vai estar utilizando aqui para o planejamento da sua aula, certo? Esse outro campo, você vai colocar o seguinte: como serão coletadas as evidências do aprendizado dos estudantes? Aqui, gente, é o campo que remete à avaliação da aprendizagem, né? Aqui, o que é que você vai estar colocando, né? Como ferramentas de avaliação para que você possa evidenciar aí a aprendizagem desse estudante. Então, você vai descrever aqui bem direitinho como quem são esses materiais, essas ferramentas que você vai utilizar para o aprendizado do estudante. Em seguida, você vai ter dois campos. Você vai ter um campo para você colocar as referências para o docente, porque aí, lógico, você preparou essa aula, né? Então, você tem algumas referências, que pode ser material coletado da internet, pode ser o livro didático que você utilizou,
alguns sites que você trabalhou, alguns aplicativos. Então você vai colocar aqui nesse campo as referências, tá? Aqui é o campo para você colocar as referências para o estudante, né? Você vai colocar aqui as referências, porque de repente você vai, por exemplo, solicitar que o aluno faça uma atividade assíncrona. E aí você vai dar um link, passar um link para esse estudante, para que ele possa entrar, por exemplo, numa plataforma, num aplicativo. Então é importante que você tenha aqui essa referência, não é? E por último aqui, pessoal, de acordo com aquela metodologia híbrida lá que você utilizou, aquele método híbrido, você também vai deixar claro aqui de que forma você organizou o seu espaço, né? Como foi organizado o seu espaço. Se, por exemplo, você usou o método do laboratório rotacional ou a rotação por estação. Por exemplo, se eu utilizei a rotação por estação, eu vou dividir meu espaço, né, em vários espaços, né? Por exemplo, se você está na sala de aula, você vai dividir em espaços distintos. Ou então você pode utilizar a escola como um todo, né, e fazer essa divisão. Aí vai depender muito da criatividade do professor. Então você vai criar espaços, né? Como aparece aqui, ó, espaço 1, 2, 3 e 4. Aí você vai dizer, para esse espaço 1, você propôs, por exemplo, uma atividade de leitura, suponha, né? Já para o espaço 2, você propôs uma atividade online, em que eles pudessem estar utilizando, por exemplo, o laboratório de informática, ou utilizando lá um aplicativo no celular, não sei. Então você vai pensar. Para o espaço 1, que atividade eu propus, para o espaço 2, que atividade eu propus, para o espaço 3, que atividade você propôs, e dependendo dos espaços que você dividiu, aí você vai colocar aqui. E também você vai colocar a duração, né? Para esse espaço 1, vamos supor, é uma atividade de leitura. Então, você vai ter uma duração para ela. E vai dizer como vai acontecer essa atividade, né? Você deve descrever como vai ser essa atividade e também aqui o número de alunos que estão participando nesse espaço 1, né? Dessa atividade primeira aqui que a gente pode dizer. Então, pessoal, aí uma sugestão, né, de um modelo de planejamento de aula no sistema híbrido. Eu vou estar disponibilizando esse material editável para vocês. Basta você ir lá, clicar no link do Drive, vai pedir lá o download e aí você pode baixar esse material no formato aqui de estrutura de grade editável, ó, tá aqui editável, clique. Então você vai clicar lá e simplesmente vai produzir o seu plano, o seu planejamento de aula no sistema híbrido.